Deus, você que pode, fique de pé em reverência à palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 27. Vamos estar lendo a partir do versículo 33. Mateus, capítulo 27. A partir do verso de número 33. Glória a Deus. Se já podemos ler, por favor, digam amém. Amém. Chegaram a um lugar chamado Gol, que quer dizer lugar da caveira. Lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes. E sentando-se, vigiavam-no ali, por cima de sua cabeça. Colocaram por escrito a acusação feita contra ele: este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se é o Filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo, e é rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Abram também no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 23. Quero utilizar de 2 textos para a meditação da mensagem nesta noite. Lucas capítulo 23, a partir do versículo 39. A partir do verso 39. Assim está escrito: um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no meu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto hoje, você estará comigo no paraíso. E você diz amém? Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Pai amado, Pai maravilhoso, eis aqui a tua palavra. Senhor, eu lhe peço, fala conosco nesta noite. Abre o nosso entendimento, Pai, para que possamos entender a tua palavra. Que esta palavra possa ir de encontro ao coração de cada irmão, cada irmã que está presente aqui nesta noite, e manifesta a glória do Senhor no meio do teu povo. É o que eu lhe peço agora, em nome de Jesus. Amém. E você pode se assentar aplaudindo e glorificando ao Senhor.
cruz é apaixonante. O amor de Jesus por nós é indescritível. O amor dele é tão grande, a ponto de nos aceitar e nos dar o direito de virar as costas para ele, mas ainda assim continuar amando. Apesar do horror do seu sacrifício e da justiça de Deus que foi feita nele, precisamos entender o real motivo do que é estar aos pés da cruz, e então deixarmos de sermos hipócritas quando cantamos que queremos estar aos pés da cruz, sem entender de fato o que é estar aos pés da cruz de Cristo. A cruz nos revela que a justiça de Deus e a sua misericórdia se unem no sacrifício de Cristo, entram em acordo e gera para nós a sua graça, um favor imerecido. A justiça e a misericórdia de Deus entram em um consenso, porque na morte de Cristo a justiça de Deus estava sendo feita sobre ele. A sua morte é o resultado da justiça de Deus. O profeta Isaías nos ilumina o caminho para que possamos entender o que foi o sacrifício de Jesus. No capítulo 53, verso 10, dizendo ele que foi do agrado do Pai esmagar, moer, escrevendo que foi do agrado do próprio Deus fazer sofrer o próprio Filho por amor a nós e perdão dos nossos pecados. Essa é a justiça de Deus. Na morte de Cristo na cruz, a justiça estava sendo feita, porque o salário do pecado é a morte, mas foi através da morte de Cristo que ele nos deu a vida. Cristo morreu para que nós tenhamos a vida, para que você receba a vida. E vida aqui não é longevidade de anos, vida aqui não é quantidade de vida, mas a qualidade da vida proveniente do próprio Deus. Há um termo grego para a vida que Jesus veio nos dar, que se chama vida zoe, que no grego tem por significado a vida do próprio Deus em nós, a vida que entra e transforma o nosso meio de viver por inteiro. Quando Cristo nasce, se faz homem, vive encarnado entre nós em pele humana, se cumpre a profecia de Isaías capítulo 7, verso 14. A Virgem conceberá uma criança e se chamará Emanuel, que significa Deus está presente conosco. Mas quando Cristo morre na cruz, não é mais Deus conosco. A sua vida não está mais entre nós, mas a partir da sua morte, ela está em nós. Cristo envia o Espírito Santo de Deus para que habitasse em nós. Então, não é mais Deus conosco, mas é a vida do próprio Deus em nós, a vida que entra em nós e transforma-nos por inteiro. É a vida pós-morte. Essa é a vida que Cristo veio nos dar. A cruz é o meio que nos leva até o céu, é o único meio que consegue nos conectar com Deus. O sangue de Cristo que foi derramado na cruz é o meio que nos torna filhos de Deus. Nós somos a extensão do reino de Israel. O amor de Cristo não foi somente para os judeus ou ainda os israelitas, mas para todo aquele que vive sobre a face da terra. O apóstolo João disse que ele veio para os judeus, mas eles não aceitaram, mas todo
tantos quanto receberam, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. João disse: todos aqueles que creem no sacrifício de Jesus na cruz, antes do sangue ser derramado na cruz. Todos nós éramos inimigos de Deus, e quem não se submete ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário se faz inimigo deste Deus. No livro de Hebreus está escrito: não há perdão de pecados sem o derramamento de sangue. Então quem não se submete ao sangue de Jesus que foi derramado na cruz está no pecado, se faz agora inimigo de Deus. Em Romanos capítulo 5, Paulo escreve que só por Cristo Jesus, só pela sua morte, pelo seu sangue derramado, nós agora temos paz com Deus. Então, a justiça de Deus foi feita morte. Por que morte? Porque Ele assumiu todos os nossos pecados. Quando Jesus está na cruz, todo o pecado é lançado sobre Ele. E quando Deus olha para a cruz, o que Ele vê? Uma montanha de iniquidade em pecado. Então, Deus tem que punir. A resposta de Deus ao pecado é a sua justiça. Por favor, eu quero que você pense neste momento num meteoro 1 milhão de vezes maior do que a Terra, mais pesado do que a Terra, e está vindo na velocidade da luz e vai se colidir com o nosso planeta. Está vindo e vai se colidir e vai transformar tudo em pó. E em poucos minutos, antes dele se chocar com a Terra, um muro 1 milhão de vezes maior do que este asteroide se coloca entre nós e ele. E então o meteoro colide com esse muro e o estilhaça por completo, o faz em 1000 pedaços, e nenhum estilhaço sequer toca na terra. Mas o muro não abriu, ele se desintegra. A justiça de Deus era este meteoro que estava vindo sobre a raça humana para nos esmagar pelo seu e pelo meu pecado. Estava vindo 1 bilhão de vezes maior, mas quando ia colidir-se conosco, Cristo se coloca entre nós e a justiça de Deus, e Ele abre um braço para a esquerda e abre outro braço para a direita, e Ele brada naquela cruz: está consumado. E então a justiça e a ira de Deus cai sobre o Filho, mas Ele não aguentou. Ele morreu. Ele deu a sua vida para que nós tivéssemos a vida. A identificação foi tanta que a Bíblia não disse que ele se tornou pecador. A Bíblia diz que ele se tornou o próprio pecado. Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 21: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando ele morre, a justiça de Deus está sendo feita, porque a justiça de Deus é pecado, condenação. Pecou, morreu. O salário do pecado é a morte. Quando Cristo assume os nossos pecados, ele simplesmente morre, e a justiça de Deus foi realizada. O encontro do pecado, o acúmulo do pecado sempre vai gerar a morte física, a morte espiritual, a morte na comunhão com Deus. A morte na cruz nos revela o amor, pois desde o Gênesis a cruz já foi profetizada. Todos os livros da Bíblia são conectados por um só tema: o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, que nos garante a salvação.
no Gênesis, a cruz já foi profetizada. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele irá ferir a tua cabeça. Pelo teu calcanhar ferido, a cabeça da serpente será ferida. Na cruz, o calcanhar de Cristo foi ferido. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, verso 16, está escrito: porque Deus amou o mundo, não o sistema mundano, mas os homens, pessoas, de tal maneira que deu seu Filho primogênito, unigênito, não é primogênito, é unigênito, porque se fosse primogênito, teria que ter outros, mas ele é único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele disse mais: quando o Filho do Homem for levantado, ou seja, ele já sabia da cruz, ele sempre soube. Quando for levantado entre a terra e o céu, eu atrairei todos a mim, a todo momento. Ele sabia da cruz, ele pregava sobre a cruz, ele não foge da cruz para que nós não viéssemos a fugir dele. Ao início do seu sofrimento, Pilatos olha para Jesus e diz para ele: eu posso te tirar do caminho da cruz. E Jesus responde: nenhum poder você tem sobre mim. Nos pés da cruz, Maria está chorando, Maria está com o peito doendo, mas ela não entra na frente. Ela não poderia livrar Cristo da cruz, porque ela sabe que desde o seu nascimento ele veio para morrer. E quando ele nasce, Jesus é colocado numa manjedoura. Por que ele é colocado numa manjedoura? Porque um cordeiro, quando nascia, era colocado numa manjedoura. Por que quando ele chega à beira do Rio Jordão, João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque cordeiro morria no lugar de alguém que era culpado, cordeiro morria no lugar de alguém, cordeiro tinha o seu sangue para perdoar alguém. Ele veio para morrer. Nem Satanás podia impedir a morte de Jesus. Certa vez, Jesus estava falando do seu sofrimento que teria que enfrentar e posteriormente a morte. Pedro chama Jesus no canto e começa a repreendê-lo, e Jesus rapidamente repreende Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, pois ninguém podia impedir a morte de Jesus. No Getsemane, quando os soldados vieram para prendê-lo e levá-lo para matá-lo, frente a frente com ele, os soldados perguntam: quem aqui é o Jesus? Pedro pega a espada e corta a orelha de Malcom. Jesus então se abaixa, pega a orelha de Malcom e a devolve. Ele vai ser morto e ferido, mas está curando o ferido que veio para ferir. Jesus se oferece, ele diz: eu sou. Ele se oferece porque ele quer a cruz. Ele não negou a cruz, ele não fugiu, mas ele se entregou. Ele não se escondeu, mas ele foi até a cruz. É por isso que o escritor aos Hebreus diz no capítulo 12, verso 2, que ele suportou a cruz, porque ele não somente sabia para onde estava indo, mas sabia para onde é que estava nos levando. Ele sabia qual era o seu destino, mas também sabia qual seria o destino da igreja que me escuta nesta noite. Ele sabia que iria morrer, mas sabia que nós teríamos a vida. Ele sabia que iria sofrer, mas também sabia que um dia nós estaríamos com ele num lugar que não há mais sofrimento. Ele sabia que ia ser esmagado pela mão do próprio Deus, sabia que ia se tornar uma maldição, porque está escrito:
alegria, que um dia nós estaremos com Ele na glória celestial. Quando Ele estava na cruz, deram fel a Ele, mas Ele não quis. Por quê? Porque o fel era um tipo de analgésico. Tomando fel, amenizaria a sua dor, traria uma dormência em seu corpo, mas Ele recusa, porque o profeta disse que Ele haveria de carregar as nossas dores e enfermidades. Jesus não nega a dor, Jesus não nega o sofrimento, Jesus não nega a cruz, e nós o negamos, nós o trocamos, nós o rejeitamos. Você rejeita a Jesus quando seus prazeres são mais importantes do que estar na casa dele. Você rejeita a Jesus quando prefere ficar em casa maratonando série do que vir à igreja. Você rejeita a Jesus quando seus compromissos são mais importantes do que vir servir a Ele. Você rejeita a Jesus quando passa mais tempo nas redes sociais do que com Ele. Você rejeita a Jesus quando a sua novela, o seu futebol é mais importante do que estar na casa dele. Você rejeita a Jesus quando prefere ficar na prática do pecado do que se entregar verdadeiramente a Ele. É por isso que muitas vezes nós agimos como hipócritas, porque cantamos que queremos estar ao pé da cruz, mas se fosse naquele dia da crucificação, nós estaremos tão longe dele quanto seus discípulos estavam. O texto diz que ele não foge da cruz. O salmista escreve no capítulo 68, verso 21, que o crânio do que vive em iniquidade será ferido. No Gênesis, o pai disse: ele vai ferir a sua cabeça, e por causa do pecado, qual o resultado que nós temos no mundo hoje? A morte. A caveira Gólgota é símbolo de quê? Morte. Não é esqueleto, é crânio, cabeça. De forma simbólica, está profetizando que o crânio do diabo seria esmagado. No mundo espiritual, aquilo era Cristo dizendo: a minha arma é a cruz para frustrar os planos do diabo contra o homem. Por quê? Porque o pensamento do diabo era que sempre o homem estaria longe de Deus. Na cruz, o crânio do diabo é ferido, a cabeça dele é ferida, enquanto o calcanhar de Jesus também é ferido. As duas profecias se cumprem no Gênesis. O calcanhar é ferido pelos pregos da madeira, mas a madeira desce, ferindo a cabeça, o crânio, na profecia de que vivêssemos sempre distantes de Deus, a saber quem queria? Satanás. Jesus realiza o sacrifício na cruz do Calvário, porém não nos obriga, porque ele não morre apontando o dedo para a humanidade, mas morre de braços abertos. E ao lado da cruz de Cristo não são 5 ou 10 cruzes, mas apenas 2 cruzes. Pregador, por que 2? Porque sempre a escolha, antes e depois do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a Bíblia dá a mim o direito de escolha. Pedro e Judas, escolhidos pelo mesmo Cristo que agora está na cruz, ouviram as mesmas pregações, presenciaram os mesmos milagres, mas ambos negaram a Jesus. Pedro escolheu a misericórdia, mas Judas escolheu a morte. Deus permitiu. Caim e Abel, ambos eram filhos de Adão. Um escolheu o sacrifício a Deus, enquanto o outro escolheu ser um assassino. Deus permitiu. Deus permite que façamos escolhas que vão resultar em nossa eternidade.
e durante todo o ministério de Jesus. Basta nós nos atentarmos que em suas pregações ele sempre deu o poder de escolha, mas nunca obrigou em nenhuma delas. Ele pregou: escolham servir a Deus ou a Mamon. Ele pregou: escolham a porta estreita ou a porta larga. Junto com a cruz de Jesus tem uma cruz de cada lado. São dois homens e uma só cruz no meio. A daquele que tem poder para salvar. Os dois homens estão diante de um só Senhor e agora vão ter que escolher a Jesus ou não. Jesus disse: escolha o amor ao dinheiro, o amor às riquezas, mentir para ter, mentir para crescer, ou amar a Deus. Porta estreita ou porta larga. A cruz é o verdadeiro evangelho. O sacrifício de Jesus é a porta estreita. Ele diz: se esforcem para entrar, porque ser crente nunca foi fácil. Ser crente é viver batalha. Eu não vou mais para a igreja porque lá eu tenho muitos problemas. Eu vou desviar porque a pastora me chateou. Eu vou desviar, vou sair da igreja porque aquela irmã não gosta de mim. Se você congregando tem problema, se você sair da igreja, você será o próprio problema. Jesus Cristo nunca obrigou ninguém a nada. Escolha a cruz ou o inferno. Escolha a porta larga ou a estreita. Porta larga, inferno, perdição. Porta estreita, céu, Jesus. Porta larga, diabo. A sua escolha vai ter uma consequência eterna. São duas cruzes que estão junto com Jesus. Eu e você, nós temos diferentes escolhas. Em Mateus capítulo 7, verso 24, um homem escolheu construir a sua casa sobre a rocha, e um outro homem escolheu construir a sua casa sobre a areia, porque era mais rápido. Mas o que vem rápido vai rápido. O que vem no tempo de Deus, esse permanece para sempre. O que fez a escolha de construir a sua casa sobre a rocha, teve que subir, teve que descer, teve que suar. Mas se vem vento forte, está firmado. Se vem tempestade, está de pé. Se cair, levanta. Isso é o verdadeiro evangelho. É a cruz de Jesus Cristo. É escolher a cruz, é escolher o caminho estreito. Isso é o evangelho. Jesus não te obriga a gostar, mas se ficar, tem que obedecer. Em João capítulo 6, Jesus pregou um sermão muito duro e a multidão começou a sair. Ele pregou um sermão muito duro e a multidão começou a desviar. Ele percebeu que os seus discípulos ficaram preocupados e ele disse para ele: e vocês não vão embora também não? Ou seja, vocês têm o poder de escolha. Vocês me querem ou querem a multidão? E Pedro responde: para quem? Não é para onde, é para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. A palavra pode ser dura, mas é ela que te garante a eternidade no céu. O evangelho pode não ser de facilidade, mas ele produz a felicidade. A porta pode ser estreita, mas é ela que te conduz à salvação. A cruz pode ser pesada, mas é ela que te leva ao céu. Eram duas cruzes, ambos eram criminosos, eram condenados e tinham a mesma sentença. Ambos estavam diante do mesmo Jesus que podia salvar, mas as escolhas de cada um foram diferentes. Em muitas questões da vida, nós não temos escolha. Por exemplo, você não escolhe o sexo que você vai nascer, homem ou mulher. Você não escolhe a sua raça.
você não escolhe. A família que você vai nascer, você não escolhe. O local do seu nascimento, não escolhe a cor da sua pele. Mas uma coisa Deus nos deixa escolher: aonde é que você vai passar a sua eternidade. Ele deixou você escolher, porque se Ele não permitisse isso, e se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, eu e você já estávamos condenados ao inferno. Me fala se tem algo melhor do que escolher aonde é que nós vamos passar a eternidade. Quem acompanha as redes sociais percebe famosos que dizem querer passar a eternidade no inferno, que vai chegar lá e vai curtir. Gente dizendo que não suportaria ir para o céu e se encontrar com determinadas pessoas lá, se encontrar com determinados pastores, e que se fosse pediria para sair. Outros dizendo que Deus estaria perdendo se eles não fossem para o céu, como se Deus precisasse do homem para alguma coisa. Não confunda amar com precisar. Ele permitiu você escolher através da cruz. Você pode ter feito escolhas ruins durante toda a sua vida, mas quando você decidir passar a eternidade com Ele, essa escolha redime todas as outras escolhas ruins que você fez na vida. Aumenta o retorno para mim, por favor, meu irmão. Você que é pai, você que é mãe, ensine seus filhos a escolherem a cruz. Você é responsável por eles. Ensine sobre a cruz, senão este mundo vai ensinar a ideologia de gênero a eles. Você que é pai, a responsabilidade é sua. Você que é mãe, a responsabilidade é sua de ensinar a cruz aos seus filhos, senão este mundo vai ensinar a troca de sexo. Menino veste cueca, menina veste calcinha. É a sua obrigação ensinar a isso. Se você não tem tempo de ensinar a cruz, Satanás tem a eternidade. O ladrão que estava na cruz é chamado de salteador, o outro de bandido. É chamado de ladrão se ele está crucificado, como outro bandido. É porque as escolhas dele foram ruins, mas a primeira escolha que ele teve de passar a eternidade com Jesus, essa escolha redimiu todas as outras escolhas ruins que ele já teve. Em verdade, te digo hoje que estarás comigo no paraíso. E há um mistério neste texto, porque Jesus, ele não esteve no paraíso naquele mesmo dia. Basta analisarmos que no grego não existe a preposição que, essa que nós temos na língua portuguesa. Então a interpretação correta seria: em verdade eu te digo hoje, te digo no dia de hoje, você estará comigo no paraíso. Em vez de ficar se preocupando que carro eu vou comprar, em vez de ficar se preocupando que roupa eu vou comprar, com que eu vou sair, se preocupe mais com a sua eternidade. Comprar, adquirir, deixa para depois. Eu não estou dizendo que não é importante, mas primeiro é, se Jesus voltar agora, o que você escolheu para a sua vida. E se Jesus voltar agora, qual a escolha que vai decidir se você vai passar a eternidade nos céus ou no inferno? Nesta noite, através desta palavra, Cristo abre os seus olhos para que você possa abrir a sua boca para pedir perdão pelos seus pecados. Mateus 27:44. E ambos os salteadores que estavam crucificados com Jesus também zombavam dele. Os dois zombavam,
escarneciam de Cristo estão feridos e querem ferir aos pés da cruz. Está a multidão que xinga e zomba de Jesus. Os salteadores começam a dizer: desça dessa cruz e nos salve. Os dois escarneciam a de Jesus, igual muitos de nós. Mas o homem da cruz do meio permanecia calado. Ele não falava nada. Só que um dos ladrões percebe que o homem da cruz do meio, ele é diferente. Enquanto a multidão xinga e cospe nele, mas tem um daqueles ladrões que observa que ele não revida, não bate boca. Ele percebe que o homem da cruz do meio, ele é diferente. E ele ouve Jesus dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E de repente eu imagino aquele ladrão crucificado naquela cruz, gemendo de dor, erguendo seus olhos e vendo a plaquinha escrita em cima de Jesus. Espera aí que tem alguma coisa escrita ali: este é Jesus, Rei dos judeus. Então, se é rei, tem um reino. Se ele é rei, ele tem um trono. Os dois ladrões, eles começaram zombando de Jesus, mas um deles aproveitou a chance que teve de mudar. Por quê? Porque a cruz revela que, independente de quem eu seja e do que eu tenha feito, a cruz ainda tem poder para transformar quem olha para ela. A cruz ainda tem poder para transformar quem está com os olhos voltados para o sacrifício de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ele começou errado, mas ele teve a chance de mudar. E como é que muda, meu irmão? Falando. Eu sei que alguém mudou, não somente pelas atitudes que revelam quem ele é do lado de dentro, mas também pelas palavras, porque palavras revelam caráter, palavras revelam aquilo que eu guardo do lado de dentro. Jesus disse: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Como é que aquele ladrão, ele mostra que ele quer mudar? Como é que ele mostra, meu irmão, que ele quer ter a sua conduta diferente? Ele olha para o outro ladrão e diz: cala a sua boca, porque nós estamos aqui porque merecemos. Agora este homem, este não fez mal nenhum, quer mudança, reconheça o erro. O ladrão corrige o outro, porque quem escolheu a Cristo não aceita Cristo ser escarnecido na frente dele. Quem escolhe a Cristo não aceita zombar de Jesus na frente dele. É por isso que muitos de nós somos hipócritas. Quando o salmista disse no capítulo 1: não se assente na roda dos escarnecedores e também dos zombadores. E muitos de nós sentamos com aqueles que falam mal de Jesus, falam mal da igreja, falam mal dos pastores, falam mal do irmão, zomba da cruz, zomba do sacrifício de Jesus Cristo, está falando mal da noiva do Cordeiro. E nós não temos a ousadia de virar para ele e dizer: cala a sua boca para falar de Jesus e da noiva do Cordeiro. Aquele ladrão olhou para Jesus e disse: Senhor, sabe como é que alguém realmente escolheu a Cristo quando ele reconhece o senhorio de Jesus? Tem gente que vem para os pés da cruz pensando que Jesus Cristo é servo e eu sou o Senhor. Eu quero a minha bênção, eu quero o meu milagre, eu quero a minha vitória. Se não desvio, eu quero. A gente até canta: me dá a minha bênção para depois subir, me dá a minha bênção para depois subir. Depois a gente muda,
me dá minha vitória para depois subir, me dá minha vitória para depois subir. A gente ainda muda, me dá a minha bênção para depois subir. E pensa que Jesus Cristo é certo e eu sou o Senhor, para Ele ficar só me dando alguma coisa. Não, irmão, Senhor aqui é só Jesus. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. E Jesus Cristo te disse: em verdade digo que você estará comigo no paraíso. Quem escolhe a Jesus não deixa para mudar amanhã, ele muda hoje. Quem escolhe a Jesus não deixa para pedir perdão do pecado amanhã, pede hoje. Quem escolhe a Jesus não deixa de viver a vida torta para parar amanhã, para hoje. Quem escolhe a Jesus não deixa para abrir mão do pecado amanhã, abre mão hoje. Aleluia. Por quê? Que aquele ladrão foi para o paraíso porque ele confessou a Jesus como Senhor, pregador. E o outro ladrão, por que Jesus não pregou para ele? Por que Jesus não deu uma chance para ele? Os dois tiveram a mesma chance. O mesmo Cristo estava no meio dos dois. O pastor que perdeu uma ovelha deixou as outras 99 e foi atrás, porque a ovelha não tem inteligência, se perdeu. A mulher procurou a dracma, a moeda perdida, porque ela foi a responsável de perder. Ela perdeu, mas o pai não foi atrás do filho pródigo, porque foi ele que escolheu sair. Jesus deu a ele o direito de escolha. Um escolhe a cruz e obviamente o outro não escolheu. Aquele que confessou Jesus, o amou tanto a ponto de salvá-lo. Hoje você estará comigo no paraíso. E o ao outro, Jesus também o amou tanto que o deu direito de o recusar e fazer o que quisesse. Jesus poderia dizer para ele, para que ele não rejeitasse, mas não. Jesus o amou tanto que ele deu o direito dele virar as costas para Jesus e recusar a salvação. Jesus te dá o direito de escolha. Qual é a sua escolha? Eternidade nos céus ou eternidade no tormento do inferno? Eu te amo tanto que eu te dou esse direito. A sua escolha resultará em sua eternidade. Essa é a mensagem da cruz. Meu irmão, não é um evangelho de facilidade, mas é um evangelho que gera a felicidade. Cristo não é o seu amiguinho, Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Deus, Ele é aquele que morreu por você e ressuscitou para que você permaneça salvo. Irmão, quem trouxe Bíblia nesta noite, por favor, levanta a sua Bíblia lá no alto. Quem trouxe Bíblia? Só quem trouxe. Quem não trouxe, levanta a mão. Quem não trouxe, levanta a mão. Meu irmão, abaixa o fundo musical aqui para mim um pouquinho, pode abaixar. Quem trouxe Bíblia, levanta e diz assim: sim, eu amo a mensagem da cruz e até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha
coloque sobre os seus pés neste momento. E eu encerro agora. Pode voltar ao fundo musical, por favor, meu irmão. A cruz de Cristo nos revela que o seu sacrifício não foi somente para nos perdoar dos nossos pecados, mas para nos garantir a eternidade nos céus, para nos justificar e gerar em nós a verdadeira conversão pelo poder que há nessa palavra. Antes de nós orarmos, eu quero fazer um rápido convite a você que ouviu essa palavra e você deseja ter mais comunhão com Deus, você que deseja ter mais comunhão com Cristo, e a partir de hoje, não somente ouvir a mensagem da cruz, como você ouviu aqui nesta noite, mas quer viver a mensagem da cruz, quer viver o verdadeiro Evangelho. Você que está fraco e sem forças, pelas lutas e problemas desta vida, as muitas dificuldades já tiraram a sua força de prosseguir, venha aqui na frente, ou apenas estenda a sua mão, que eu quero orar por você. Eu quero orar para que Jesus Cristo te renove aqui nesta noite, e você saia daqui transformado pelo poder que há nessa palavra. Eu quero que você saia daqui com a certeza que o sacrifício da cruz de Cristo foi para te garantir a eternidade nos céus. Apenas estenda a sua mão, eu quero orar por você. Estenda a mão toda a igreja, levante as mãos, eu quero orar. Feche seus olhos. Pai maravilhoso, Pai celestial, eis aqui, meu Deus, a tua palavra que foi pregada. Pai, a tua palavra que de maneira nenhuma volta vazia, que esta palavra gere a verdadeira conversão em nossos corações, a verdadeira conversão, ó Pai, tomando posse do sacrifício de Cristo que foi feito na cruz do Calvário. Nos ajude a sermos verdadeiros cristãos, Pai amado, que não somente ouve falar da cruz, mas que vive essa palavra, que vive como verdadeiros cristãos. Senhor, gera no coração da tua igreja a verdadeira conversão, o desejo, ó Pai, de te servir e de te adorar, de estar na tua casa, em nome de Jesus. Pai, perdão pelos nossos pecados, nos purifica, Jesus, com o teu sangue, purifica a tua noiva, ó Pai, e toca do alto da cabeça até a planta dos pés, purifica com o teu sangue neste momento, e escreve o nosso nome no livro da vida, e leva a tua igreja para morar na eternidade do céu. Gera em nós a verdadeira conversão, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Quem pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor? Aplauda, 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 continue glorificando, continue exaltando o nome do Senhor, amém, e graças a Deus, que essa palavra possa gerar a verdadeira transformação em todos nós, amém.